Bem, o objetivo deste curso é ensinar a utilização das ferramentas Dreamweaver e EasyPHP. Para isso, vamos construir um site, um banco de dados, a ligação deste site com o nosso banco de dados e, posteriormente, algumas tabelas, alguns formulários para inserção desses dados, uma página de login, dentre outros. Muito bem, para começarmos, devemos startar o EasyPHP. Clicamos em iniciar, EasyPHP. Com o EasyPHP já startado, devemos clicar com o botão direito em cima do ícone referente ao EasyPHP. Configuração, vamos até PHP MyAdmin ou simplesmente digitamos Ctrl Y. Muito bem, esta é a tela de configuração do nosso banco de dados MySQL. Para isso, vamos criar um novo banco de dados. Na opção Criar novo banco de dados, vamos dar um nome a esse banco. Vamos chamar de vídeo. Clicamos no botão Criar. Muito bem, observe que do lado esquerdo, na opção onde tem banco de dados, já temos o nosso banco de dados chamado vídeo. Podemos clicar na setinha ao lado para visualizar os outros bancos de dados já criados. Muito bem, observe que temos o banco alteração, alteração 2, aula e assim sucessivamente. Temos vários bancos. E nós temos o nosso banco criado agora, chamado de vídeo, onde ainda não contém nenhuma tabela. A numeração ao lado do banco de dados indica a quantidade de tabelas que esse banco possui. No caso da vídeo, ainda não temos nenhuma tabela. Vamos criar agora. Para o nosso exemplo, vamos criar 3 tabelas. Uma tabela de usuários, onde vão conter os nomes e as senhas dos nossos usuários. Uma tabela de notícias e uma tabela de categorias. Categorias referentes às notícias. Muito bem, vamos criar primeiro a tabela categorias. Na opção Criar nova tabela do banco de dados vídeo, aonde tem nome, digite o nome que vamos chamar a tabela. Vamos chamar de categorias. Campos. Quantos campos essa tabela vai possuir? Vamos colocar apenas 2 campos. Clica-se em Executa. No primeiro campo, vamos colocar o ID da categoria. Vamos colocar do tipo int, pois é um número. Na opção extra, vamos colocar como auto-incremente, para que o ID seja preenchido automaticamente na tabela após a inserção da categoria. No segundo campo, vamos colocar o nome da categoria. Vamos deixar como varchar e vamos colocar o tamanho do campo como 50. Vamos clicar em salva. Muito bem. Vamos criar mais uma tabela. Clicamos em cima de vídeo. Vamos dar o nome à nossa nova tabela. Vamos chamar a tabela de notícias. Vamos colocar 6 campos na nossa tabela. Executa. Muito bem, o primeiro campo vamos chamar de ID, também do tipo int, auto-incremente e como chave primária. Muito bem. Vamos colocar o segundo campo como título, pois vai ser referente ao título das notícias inseridas. Vamos deixar o título como varchar e vamos colocar o tamanho do campo como 50. O próximo campo vai ser o corpo, ou seja, o corpo da notícia. Vamos colocar do tipo text, pois suporta uma quantidade maior de caracteres. Vamos colocar 2000 caracteres. O quarto campo vamos chamar de imagem.
pois vai ser o campo onde vamos armazenar as imagens do nosso site e das nossas notícias. Vamos colocar como vou achar 200. O próximo campo vamos colocar como data, pois vai ser a data que a notícia vai ser cadastrada. Vamos colocar do tipo datetime. O próximo campo vamos chamar de ID_CAT, ou seja, vai ser o campo que vai armazenar o código das categorias. Este campo é muito importante, por quê? Porque através desse campo é onde vamos poder fazer uma relação entre a tabela de notícias e a tabela de categorias, criando assim um menu onde vão aparecer as categorias que já estão inseridas na nossa tabela, para que não seja preciso o usuário digitar novamente o valor correspondente. Vamos deixar o tipo int, pois na categoria o ID da categoria está como int, então devemos deixar o mesmo tipo de dados para o ID_CAT, que vai ser referência para a tabela de categorias. Muito bem, clica em salva. Muito bem, vamos criar agora a nossa terceira tabela, que vai ser a tabela que vai armazenar os dados dos nossos usuários, nome e senha. Vamos chamar a tabela de usuários. Vamos colocar 3 campos na nossa tabela. O primeiro campo vai ser o ID do usuário, sempre do tipo int, autoincremente, chave primária. O segundo campo vai ser o campo de login, onde vai conter o nome do usuário. Vamos deixar o tamanho como 50. O tamanho do campo fica a critério do usuário. Se ele achar que deve utilizar um tamanho maior ou menor, fica a seu critério. O próximo campo vamos chamar de senha. Vamos deixar como 15, pois a senha não vai precisar ser tão extensa. Clicamos em salva. Muito bem, já temos o nosso banco de dados. Podemos inserir informações diretamente no banco, ou podemos criar um formulário no nosso site para, através dele, inserirmos as nossas informações. Vamos inserir uma informação diretamente no banco para que vocês vejam como é que é feito. Vamos na tabela categorias, clica-se na opção insere. No campo referente ao ID não precisa, pois lembre-se que ele foi colocado como autoincremente no nosso banco de dados, ou seja, ele vai ser autonumerado. Vamos colocar apenas a categoria, vamos colocar a categoria software. Vamos executar. Agora vamos visualizar nossa tabela. Muito bem, observe que o ID já foi preenchido automaticamente com o número 1 e a nossa categoria software já está cadastrada. Muito bem, o próximo passo é criarmos o nosso site e fazermos a ligação deste banco de dados com o nosso site. Para isso, vamos abrir o Macromedia Dreamweaver. Muito bem. Lembre-se que tudo que fizermos neste site, todas as páginas, formulários, consultas, tudo que for construído nesse site, vai ter que ficar armazenado em uma pasta. Esta pasta iremos criar agora, certo? Num local chamado www, ou seja, é uma pasta que está dentro da pasta do EasyPHP. Para isso, vamos abrir a unidade de disco local, C2 vamos em arquivos de programas, vamos na pasta do EasyPHP e vamos até a pasta www. Dentro da pasta www, vamos criar uma pasta para salvar todo o conteúdo do nosso site. No nosso caso, vamos chamar essa pasta de vídeo, para fazer referência ao nosso banco de dados, para ficar mais fácil a localização e a compreensão. Muito bem, podemos fechar.
Com o Dreamweaver aberto, podemos clicar na opção Site, New Site. Muito bem. Na primeira opção, no primeiro campo, vamos colocar o nome do nosso site. Vamos chamar o nosso site de vídeo. Poderia ser qualquer nome, fica a critério também do usuário, mas vamos chamar o nosso site de vídeo, pois é apenas para fins didáticos. Na URL, no segundo campo, abaixo do nome do site, vamos colocar o local onde os nossos dados vão ficar armazenados para que seja feita as atualizações. No nosso caso, vamos usar localhost, pois nosso site vai ser atualizado localmente. Barra o nome do nosso site, vídeo, pois vídeo está armazenado no nosso servidor local. Podemos avançar. Nesta opção, vamos clicar em Yes, I want to use a server technology, porque eu estou pedindo para o meu site para usar a tecnologia servidor. E vamos selecionar o nosso tipo de tecnologia. No caso, vamos trabalhar com o PHP, pois vamos usar a linguagem PHP, e o banco de dados é o nosso MySQL. Clica-se em Next. Vamos editar o nosso site no servidor local. Vamos usar o servidor local para testes. Por isso, vamos selecionar a opção de baixo. Muito bem, agora vamos selecionar a pasta onde esses arquivos vão ser atualizados. No nosso caso, vamos selecionar a pasta que acabamos de criar dentro da pasta www. Vamos abrir arquivos de programa, easyphp, www, vídeo. Mandamos abrir. Salvar. Muito bem. Podemos avançar. Após o caminho localhost, vamos colocar o nome da nossa pasta, vídeo. E podemos testar a nossa URL. Se a mensagem foi de sucesso, tudo bem, podemos prosseguir. Done para finalizar. Muito bem. Já criamos o nosso banco de dados e já temos o nosso site criado. Agora, o próximo procedimento é fazermos a conexão do nosso banco de dados com o nosso site. Para isso, clicamos na guia Database, no sinal de mais, MySQL Connection. Vamos dar um nome à nossa conexão, vamos chamar de com vídeo. Poderia ser qualquer outro nome, mas vamos chamar de com vídeo para ficar mais fácil a compreensão e a localização. MySQL Server é o nosso servidor, no caso localhost, pois o nosso servidor é local. Username, podemos colocar o usuário root, usuário administrador. Vamos selecionar o banco de dados. Aqui aparece a lista dos bancos de dados que estão criados lá no nosso MySQL. Vamos selecionar o nosso banco de dados criado, vídeo, e vamos clicar em OK, OK novamente. Muito bem, já temos a conexão com o nosso banco de dados. O nosso próximo exercício é criarmos formulários para inserir os dados nas tabelas através destes formulários. Vamos criar o primeiro formulário. Para isso, vamos criar uma nova página em File New, Dynamic Basic Page, PHP. Clicamos em Create. Vamos colocar um cabeçalho para a identificação do nosso formulário. Vamos criar primeiro o cadastro de categorias. Como é uma tabela pequena, vai surgir apenas um campo ou dois, mas não deixa de ser um formulário. Vamos colocar
tamanho 1, vamos centralizar. Muito bem, demos um Enter. Vamos na opção Insert Record. Quinto ícone da direita para a esquerda na aba Application. Vamos clicar no sinalzinho e vamos clicar em Record Insertion Form Wizard. Vamos selecionar a nossa conexão. Em Connection, clique em Com Vídeo, o nome dado à nossa conexão com o banco de dados. Em Table, vamos selecionar a tabela Categorias, pois é o formulário desta tabela que estamos criando. O campo ID, observe que dentro deste espaço aparecem todos os campos da nossa tabela. O campo ID não precisa aparecer no formulário, pois ele vai ser preenchido automaticamente. Então selecionamos o campo ID, clicamos no sinal de menos. Na opção Label, podemos modificar, podemos digitar, por exemplo, o nome da categoria. Pois o nome que aparece no label é apenas visual. Isso vai aparecer no nosso formulário para indicar o que deve ser colocado no campo ao lado. Vamos clicar em OK. Muito bem, já temos o nosso pequeno formulário para inserirmos as categorias. Clicamos no botão Insert Record. Na opção Value, podemos modificar este valor, podemos colocar como inserir, por exemplo. Observe que apareceu inserir no nosso botão. Muito bem, vamos salvar essa página. Vamos chamar a página de FRM Categorias. Por que FRM? Poderia ser outro nome? Poderia, mas FRM de formulário e categorias para referenciar a tabela a qual esse formulário pertence. Observe que não precisamos dar o caminho onde ele vai ser salvo, ele já está selecionado dentro da pasta vídeo, onde já contém a nossa conexão e vai conter agora o nosso primeiro formulário. Podemos salvar. Vamos criar mais uma página. Dynamic Page, PHP, Create. Vamos criar agora o nosso formulário para inserir as notícias. Vamos novamente em Insert Record, Record Insertion Form Wizard. Vamos selecionar nossa conexão com o vídeo. Vamos selecionar a tabela de notícias. Muito bem. Só uma pequena observação. Vamos cancelar essa janela e vamos, antes de criar o nosso formulário, vamos criar uma consulta referente à nossa tabela de categorias. Para que no nosso formulário de notícias, no campo categoria, já apareça a lista das categorias existentes na tabela de categorias. Para isso precisamos criar uma consulta. Para isso, vamos em Record Set, primeiro ícone da esquerda para a direita da aba Application. Vamos dar um nome ao nosso Record Set. Vamos chamar de Get Categoria. Vamos selecionar a conexão. Apesar de que estamos fazendo um formulário de notícias, mas nós vamos criar um record set da tabela de categorias, pois é dessa tabela que eu vou querer pegar algumas informações para que apareça dentro do formulário de notícias. Muito bem. Selecionado categorias, podemos confirmar. OK. Muito bem. Agora sim, agora podemos Record Insertion Form Wizard.
vamos selecionar a tabela, vamos selecionar a conexão com o vídeo, vamos selecionar a nossa tabela de notícias. Muito bem. Observe o campo ID. O campo ID, ele não precisa aparecer para que o usuário preencha, pois ele está como auto-incremente. Então podemos retirar esse campo. Essa opção After Inserting GoTo quer dizer o seguinte: eu posso selecionar aqui através do browser para qual página o nosso site nos enviará após inserirmos os dados. Como eu quero continuar no formulário, eu não preciso colocar nada aqui, deixo em branco. Em título, podemos também modificar o label do título. Podemos colocar título da notícia para incrementar um pouco mais, pois é apenas visual. Display é o que vai aparecer, então vai ser do tipo texto. O corpo da notícia também. Vamos tirar esse corpo e vamos colocar apenas notícia, também do tipo texto. Imagem, podemos deixar como imagem. Data também podemos deixar como data. E text field. O IDCAT, esta opção é muito importante, pois lembra-se que nós criamos o record set da categoria, pois vamos utilizar agora. Selecionamos o IDCAT. Vamos modificar o seu label. Vamos deixar o IDCAT como categoria, pois vai ser criado um menu na tabela de cadastro de notícias, onde o usuário vai apenas clicar e vai aparecer todas as categorias cadastradas no banco de dados. Ele vai selecionar o que ele quer e o formulário vai inserir automaticamente para o usuário. Para que isso aconteça, temos que selecionar o display do tipo menu. Agora, em menu properties é que vamos dizer que tipo de menu é que vai abrir ali. Vamos na opção From Database. O record set já apareceu aqui. Get Labels. Labels, tenho em mente que é tudo que vai aparecer, visual. Em Get Labels, vamos selecionar o nome, pois será o nome da categoria. Em Get Values From, é o valor que vai ser enviado após a confirmação da inserção dos dados na tabela. Este pode continuar do tipo ID, pois vamos enviar apenas o ID. Select Value Equal to. Vamos clicar no raiozinho do lado. Vamos abrir o nosso record set e vamos selecionar ID, pois é o que vai ser enviado na hora da confirmação. Ok. Muito bem. Feito isso, podemos clicar em OK novamente. Vamos mudar o botão Insert Record. Vamos dar um valor a ele, vamos chamar de inserir também. Inserir. Muito bem. Podemos agora... Observe que não criamos aqui um cabeçalho, mas não tem problema, pois aqui é apenas por questões didáticas. Vamos salvar esta página como FRM Notícias. Salvar. Muito bem, vamos testar. Muito bem, já temos o nosso formulário de notícias. Observe, como nós só cadastramos apenas a categoria software, é apenas esta que vai aparecer no momento. Podemos fechar a página. Vamos criar uma nova página para o cadastro de usuários. Nesta vamos colocar o título. Lembrando que tudo que estamos fazendo aqui é apenas por questões didáticas, para que vocês aprendam a manipular estas ferramentas.
Não estamos trabalhando ainda com layout, a parte visual do site. Fica a seu critério a utilização ou não de um aspecto visual melhor. Nosso intuito aqui é apenas aprendermos a trabalhar com o banco de dados, fazer consultas, fazer inserção nos dados, criação de uma tabela, de uma página de login e uma tabela que contém esses usuários, um formulário de alteração de dados dessas tabelas e posteriormente o nosso layout, mas no momento não estamos trabalhando com o aspecto visual. Portanto, vamos criar apenas a nossa tabela, aliás, o nosso formulário para inserir os dados na tabela. Record Insertion Form Wizard, selecionamos a conexão, a tabela de usuários, o ID não precisa aparecer, o campo login vamos chamar de nome do usuário. Nome de usuário. Do tipo text field. A senha podemos deixar como senha. Ok. Vamos mudar o valor do botão para inserir. Observe que criamos 3 tabelas, uma tabela de usuários, uma tabela de categorias e uma tabela de notícias. Posteriormente, criamos um site. Depois do site criado, criamos a conexão do nosso banco de dados com o nosso site. E agora, dentro do nosso site, criamos 3 páginas. Cada página contendo um formulário para inserir os dados nas tabelas criadas no banco de dados. Agora podemos testar se esses formulários estão realmente funcionando. Vamos salvar este formulário. Vamos chamar de FRM usuários. Muito bem, vamos selecionar primeiro FRM categorias. Vamos criar mais algumas categorias. Vamos pré-visualizar como é que ficou. E vamos começar a inserir. Cadastramos a categoria software. Agora vamos cadastrar a categoria hardware. Mandar inserir. Categoria downloads. Vamos criar a categoria utilitários. Vamos criar a categoria novidades. Vamos criar a categoria lançamentos. E assim sucessivamente. Podemos fechar nossa página. Vamos para o formulário de notícias. Vamos cadastrar uma notícia. Vamos cadastrar. Microsoft lançou novo sistema operacional. Este é o título. A notícia: a nova onda é o sistema operacional Windows 7. Podemos colocar mais informações, mas é só para testar. Vamos colocar pequenas informações. No campo imagem, como ainda não criamos uma pasta para conter as imagens, esta pasta, onde ela deveria estar? Vamos até criar esta pasta logo. Vamos na unidade local C2 pontos, arquivos de programa, easyphp, www. Na pasta vídeo, vamos criar uma pasta de imagens, onde não temos nenhuma imagem dentro desta pasta ainda, mas podemos colocar futuramente.
Como não temos nenhuma imagem, vamos simular como se existisse. Vamos colocar o nome da imagem de figura.jpg. Lançamentos, observação. Nós poderíamos ter criado aqui um código PHP para o preenchimento automático da data ou da data e da hora, se assim preferirmos. Mas vamos criar este exemplo nas próximas aulas. Lançamentos. Observe que agora já estão outras opções de categorias, pois cadastramos através do formulário de categorias. Vamos selecionar a opção novidades, pois faz referência à categoria. Vamos inserir. Vamos colocar a coluna, vamos colocar a data. 9/6/2008. Muito bem. Podemos fechar. Vamos testar o nosso formulário de usuários. Vamos cadastrar algum usuário. Vou colocar Gilberto. A senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observe que o campo senha está deixando a senha visível, mas este problema podemos corrigir com um simples ajuste. Vamos inserir. Vamos voltar para o Dreamweaver. Vamos clicar na caixa referente à senha e vamos marcar esta opção Password. Vamos salvar. Vamos novamente pré-visualizar. Vamos cadastrar mais um usuário. Vamos chamar esse usuário de Regis. Vamos colocar uma senha para ele, ABC123. Observe que a senha ABC123 não aparece mais para o usuário. Ela ficou oculta. Vamos inserir. Muito bem. Já utilizamos o nosso formulário de categorias, formulário de notícias, formulário de usuários. Mas será que realmente esses dados foram para nossas tabelas? Vamos confirmar isso agora. Vamos abrir o nosso MySQL. Vamos localizar o nosso banco de dados vídeo. Vamos ver as categorias. Vamos visualizar. Ok, aqui estão as informações. Vamos em notícias. Vamos visualizar. Aqui está. A Microsoft lançou um novo sistema operacional. A nova onda é o sistema operacional Windows 7. Figura, no nosso caso não temos nenhuma figura ainda. Vamos ver os nossos usuários. Vamos visualizar. Ok, Gilberto e o Regis. Muito bem. Vamos voltar para o nosso Dreamweaver. Vamos agora aprender a trabalhar com login para que o usuário, para que ele possa acessar uma determinada página, ele precisa primeiramente efetuar o seu login no site. Muito bem. Para isso, vamos criar algumas páginas ilustrativas apenas para exemplo. Dynamic Page, PHP, Create. A primeira página, vamos digitar o seguinte: área restrita aos administradores do site. Aí vamos colocar: você não tem permissão para acessar. Muito bem.
Vamos centralizar. Vamos colocar uma cor aqui vermelha para identificar a restrição. Vamos colocar aqui um amarelo para simbolizar aí a atenção. E vamos colocar aqui um azul, só por questões ilustrativas. Vamos mudar aqui um pouco o tamanho. Muito bem, essa vai ser a página para a qual o usuário vai ser direcionado caso o login não esteja correto, o login ou sua senha. Vamos salvar essa página e vamos chamar ela de negado. Vamos salvar. Vamos criar mais uma página. Vamos colocar Vamos centralizar, vamos colocar o cabeçalho um pouco maior, vamos colocar aqui uma cor verde, vamos colocar aqui muito bem. Vamos salvar esta página como sucesso. A extensão PHP não precisamos colocar, pois no início, quando mandamos criar a página, já dissemos para o Dreamweaver que é uma página em PHP. Muito bem. Criamos duas páginas, uma para acesso permitido e uma para acesso negado. Agora podemos criar o nosso formulário de login. Vamos criar uma nova página. Vamos colocar aqui um cabeçalho. Só para identificar melhor a página. Muito bem, agora vamos criar um formulário. Vamos na aba Forms. Primeiro ícone da esquerda para a direita, Form. Vamos agora clicar em Text Field, segundo ícone da esquerda para a direita. Em Label vamos colocar Login, pois é apenas visual. Clique dentro da caixinha. Vamos modificar o Text Field para Login. Clicamos ao lado da primeira caixinha e vamos novamente em Text Field. Vamos colocar agora senha. Clica em OK. Clica dentro da caixinha, vamos mudar o Text Field para senha. Vamos selecionar o botão. Clica-se dentro do formulário. Vamos clicar no botão. OK. Vamos selecionar esse botão. Vamos mudar o seu valor para confirmar. Muito bem. Já temos a nossa tela de login. Vamos chamar essa página de login. Muito bem. Agora
Vamos pensar bem. Quando colocarmos login e a senha, e aí, o que deve acontecer? Logicamente, eu devo ser enviado para uma página de acesso permitido. Para isso, vamos clicar na guia Application. Segundo ícone da direita para a esquerda é o ícone de Login e User. Então vamos lá, User Authentication, vamos Login em User. Na opção Validate Using Connection, ele vai usar a conexão com vídeo para validar o usuário. Tabela, vamos selecionar a tabela de usuários, pois é desta tabela que nós vamos conferir se o usuário realmente existe ou não. Na coluna Username, vamos colocar a coluna Login, que é a coluna que contém o nome do usuário. Na coluna Password, vamos selecionar a coluna Senha. Abaixo vocês vão encontrar a opção chamada If Login Success Go To, ou seja, é a página para a qual o usuário deve ser enviado se o login e a senha estiverem corretos. Então vamos selecionar essa página através do browser. Lembre-se que criamos duas páginas, uma de acesso negado e uma de sucesso. Vamos clicar em sucesso, pois é a página para a qual ele deve ir se estiver tudo correto. Vamos marcar a opção Go To Previous URL. Na opção If Login Files Go To é qual página o usuário deve ser direcionada se o login ou a senha estiverem corretos. Vamos selecionar. Poderíamos direcioná-lo novamente para a página de login? Poderíamos, mas eu não quero. Vou levá-lo para uma página que vai ter uma informação para esse usuário qualquer, dizendo para ele que ele acessou uma página, ele acessou um site com login e usuário inexistentes. Vou colocar negado. O tipo de restrição é através de password e senha, password e login. A opção de baixo seria por nível, caso nós tivéssemos criado uma tabela onde contenha o nível do usuário, administrador ou usuário comum. Mas como nós criamos uma tabela apenas de usuário que contém o nome do usuário e o login, vamos selecionar essa opção. Ok. Muito bem. Agora podemos testar. Vamos salvar novamente, pois foi feita algumas alterações. E vamos testar se está tudo correto. Vamos visualizar. Vamos digitar um nome de usuário qualquer, que não existe. Uma senha qualquer, que também não existe no nosso banco de dados. Confirmar. Olha aí, vejam bem. Você foi direcionado para a área restrita aos administradores do site. Você não tem permissão para acessar. Voltar para o login. Esta opção seria utilizada caso o usuário queira tentar novamente, mas ainda não está funcionando. Vamos já resolver este problema. Vamos agora utilizar um usuário que está cadastrado. Vamos colocar um usuário que cadastramos. Muito bem. Parabéns, seu login obteve sucesso. Aproveite todas as vantagens de ser um usuário cadastrado. Agora detalhe. Se eu pegasse apenas o complemento do endereço e modificasse, colocasse aqui no endereço a página direta para a qual o usuário deve ser enviado a partir desta página de login. Vamos ver o que acontece. Olha aí o que acontece. O usuário foi direcionado para a página sem precisar nem colocar o seu nome de usuário e sua senha. Para resolver este problema, façamos o seguinte. Detalhe. A senha ela deve ficar oculta. Para isso, selecione o campo senha e clique em password. Vamos salvar e vamos ver como ficou. Vamos digitar uma senha qualquer. Observe que agora está oculto. Ok. Muito bem. Vamos restringir a página de sucesso. Vamos selecionar a página sucesso aqui em cima. Eu quero que
todo usuário que acesse essa página, ele obrigatoriamente tem que passar pela página de login, para que não aconteça o que vocês viram anteriormente. Coloquei no endereço sucesso PHP e a página e o site me enviou diretamente para essa página sem que fosse preciso eu digitar meu login e minha senha. Muito bem, seleciono sucesso. Vamos na guia User Authentication e vamos clicar na opção Restrict Access to Page. Muito bem, vamos deixar marcada a opção Username e Password. Vamos selecionar a página para a qual o usuário deve ser enviado se ele tentar acessar essa página sem passar pelo login. Vamos no browser. Qual é a página que eu quero que ele acesse antes desta? Login. Então seleciono login e clique em OK. Vamos salvar. Vamos ver o que acontece se tentarmos visualizar diretamente a página, agora a partir do Dreamweaver. Acontece isso que vocês estão vendo. O usuário tem obrigatoriamente que passar pelo login, pela senha, para que ele possa entrar na página. Muito bem, agora vamos tentar novamente acessar diretamente. Vamos novamente modificar e vamos ver o que acontece. Observe, o usuário voltou para o login. Ele não pode mais acessar diretamente a página sucesso, pois agora está restrita a esta página. Primeiro ele tem que passar e se logar para que ele entre na página de sucesso. Muito bem. Feito isto, vamos agora na página de negado. Para que, ao clicar em voltar para o login, o usuário seja direcionado novamente para a página de login. Para isso, selecionamos a frase, voltar para o login. Na opção link, vamos selecionar a página para a qual ele deve voltar, no caso, login. Ok, já temos um link criado. Vamos salvar a página e vamos testar. Vamos para login. Vamos executar o login. Vamos digitar um usuário e uma senha que não existem. Muito bem. Passei pela página de informação de acesso negado. Quero voltar para o login para tentar novamente. Muito bem, acontece isso que vocês estão vendo. Muito bem. Então já temos criado nosso banco de dados, nosso site, nossos formulários. Já aprendemos a cadastrar usuários no site e fazer com que ele só acesse uma área restrita passando pela opção de login e senha. Agora vamos criar um formulário para alteração de dados das tabelas. Muito bem. Para isso, vamos criar uma nova página. Vamos chamar essa página de exibição de notícias. Vamos colocar aqui um cabeçalho um pouco maior, vamos centralizar. Vamos criar um record set, pois eu vou exibir algumas informações em uma tabela e essa tabela precisa de fazer uma consulta ao banco de dados. E como o record set é o item que faz isto para mim, então vamos criar um record set. Vamos chamar esse record set getUser, pois eu vou visualizar a tabela de usuários. Em Connection Name, vamos selecionar a nossa conexão com o vídeo. Vamos selecionar a tabela de usuários. Muito bem. Vamos clicar em OK. Vamos agora na opção Common ou
Application, Dynamic Table. Vamos selecionar aqui o nosso recorte set, no caso Get User. Quantos itens vão ser exibidos por vez? Vamos exibir apenas 4. Vamos clicar em OK. Esta tela vai me mostrar o que? Vai mostrar em uma tabela as informações dos usuários que estão contidas na tabela de usuários no banco de dados, mostrando apenas 4 itens por vez. Vamos selecionar OK. Muito bem. Vamos salvar essa página. Vamos chamar de Show User, né? Muito bem, Show User. Vamos visualizar, ver como ficou. Muito bem. Apesar de ter pedido para visualizar 4 por vez, mas eu apenas tenho 2 usuários cadastrados, ele só mostrou apenas 2. Podemos também centralizar essa tabela. Vamos criar mais uma coluna nessa tabela. Selecionando a tabela, vamos modificar o número de colunas de 3 para 4. Na última coluna, vamos digitar alterar. Muito bem. Vamos selecionar a palavra alterar. Deixa a palavra alterar selecionada. E vamos clicar no link. Vamos criar um link para esta palavra. Vamos aqui apagar a URL e vamos digitar altuser.php. Essa página altuser ainda não existe. Vamos criá-la daqui a pouco. Mas já vamos deixar o link para essa página. Temos apenas que lembrar que o seu nome é altuser. E temos que dizer alguns parâmetros para esta URL. Vamos passar qual item vai ser utilizado para atualização. Vamos utilizar aqui o código. Esse nome código que colocamos na opção name é apenas uma variável. Poderia ser qualquer outro nome, inclusive o próprio ID. Agora, em value é que nós vamos selecionar qual tipo de valor que vai ser enviado. Vamos no recorte set que nós criamos e vamos selecionar ID. OK. OK. OK novamente. Já podemos salvar. Muito bem. Vamos criar a nossa próxima página, que é a página de alteração. Vamos salvar logo com o nome de altuser. Muito bem. Bem, vamos criar mais um recorte set. Vamos chamar de Get User também. Vamos selecionar nossa conexão com o vídeo. Vamos selecionar a tabela de usuários. Muito bem. Lembre-se que nós colocamos na página anterior uma variável código no ID do usuário. Então vamos agora filtrar esta informação. A variável foi utilizada no ID, então vamos utilizar o ID. Em URL parameter, temos que trocar a variável pela variável que nós criamos, no caso o código. Podemos salvar. Vamos criar um cabeçalho. Vamos chamar de alteração de usuários. Vamos mudar o tamanho, vamos centralizar. Vamos agora criar um formulário. Vamos na opção Forms. Clique em Formulário. Text Field. Vamos chamar o label de Login. OK. Podemos clicar dentro da caixinha. Vamos mudar o Text Field para Login. Vamos criar mais um text field. Vamos chamar de senha. OK. Clicamos dentro da caixinha. Mudamos o text field para senha.
Ok. Vamos colocar um botão. Deixe marcada a opção no Label Tag, clique em OK, selecione o botão e vamos mudar o seu valor para alterar. Alterar o usuário. Só lembrando, esses valores que estão sendo inseridos nos labels, nos botões, fica a critério do usuário a melhor opção para ele. Vamos salvar. Bom, agora tem um detalhe muito importante, é que o ID ele deve também existir dentro deste formulário, para que ele também seja modificado junto com as informações do usuário. Para isso, vá no terceiro ícone da esquerda para a direita da aba Forms, onde está escrito Hidden Field. Observe que apareceu este ícone azul porque está selecionado. Vamos selecionar novamente, deixando ele em azul. Vamos arrastar a opção ID para cima do Hidden Field. Vamos arrastar o login para o campo de login e vamos arrastar a senha para o campo de senha. Vamos salvar a página. Muito bem. Mas isso ainda não é tudo. Precisamos também fazer uma pequena modificação. Devemos ir na aba Application, na opção Update Record e clicar em Update Record. Vamos agora dizer para a nossa conexão a tabela de usuários e vamos selecionar as linhas de comando de acordo com seus valores. Na opção Primary Key e This is an Used Primary Key, vamos selecionar. Lembre-se que nós arrastamos o ID para dentro de um campo oculto, dentro do nosso formulário, então temos que dizer qual é este campo. É o form.hiddenfield, estou referenciando o ID a este campo. O segundo campo, que é o de login, vamos referenciar a login, que já está até marcado. E o campo senha também. Vamos selecionar uma página para a qual o usuário será direcionado após a alteração dos dados. Vamos direcionar esse usuário novamente para a página Show User. Ok. Podemos salvar. E vamos testar, ver se tudo ocorreu bem. Se tudo ocorreu corretamente, vai funcionar perfeitamente. Vamos para a página Show User. Vamos visualizar essa página. Vamos alterar o usuário Gilberto. Muito bem, vamos modificar aqui Gilberto para Gilberto Gonzaga. E a senha vamos mudar de 1, 2, 3, 4, 5, 6 para ABC 1, 2, 3. Vamos alterar o usuário. Muito bem, o usuário alterado com sucesso. Podemos fazer o seguinte, podemos também ir na tela de Alt User, selecionar a caixinha referente à senha e também marcar como password, para que esse campo fique oculto. O campo, as informações fiquem ocultas. Então vamos exibir novamente. Vamos alterar o Regis. Vamos colocar aqui Regis Conde. E vamos mudar a senha do Regis para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem, Regis está alterado. Podemos fechar. Podemos fechar o nosso Dreamweaver. Podemos também sair do EasyPHP. Muito bem, a nossa aula fica por aqui. No próximo módulo vamos ver a criação do layout, como criar uma página inicial para o nosso site, uma página chamada Index, onde vão conter todos os recursos necessários para que nós sejamos direcionados para todas as páginas do nosso site, de acordo com seus privilégios de usuário, é claro. Então vamos ficando por aqui e até a próxima aula.